profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Vamos para Apocalipse, capítulo 10, são duas escrituras muito conhecidas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 10 e 11. Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim: e tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, lemos a Tua palavra e agora dependemos unicamente do Senhor, para que o Senhor abra os nossos entendimentos, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ver o momento em que estamos vivendo, o que o Senhor tem feito por nós, qual a nossa posição na Tua palavra. Te pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar? O título da nossa meditação nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre o ecumenismo e o que a relação que ele tem conosco, os fatos que têm acompanhado isso, para sabermos exatamente aonde estamos parados. Se formos verificarmos, eu quero fazer uma breve descrição, porque depois vamos tomar alguns parágrafos e algumas informações para pautar o que queremos dizer. Mas se voltarmos e verificarmos na Bíblia, sempre que houve algum acontecimento no mundo político, no mundo religioso, Deus tinha uma voz na terra, tinha um profeta. Quando Deus designou 2 anjos para ir até Sodoma e trazer juízo sobre Sodoma, havia um Abraão ali com Elohim. Então, sempre que Deus designe algo para o mundo político, para o mundo religioso, é porque há uma mensagem, há algo acontecendo no mundo espiritual. E é o mundo espiritual que desencadeia os acontecimentos políticos e religiosos. Às vezes tendenciamos a pensar de que pela situação do mundo devemos nos aprontar, mas é inverso isso. É porque nós nos aprontamos é que o mundo começa a trabalhar. E nós vamos andar por alguns assuntos e ver que quando Deus trouxe um profeta na terra, neste último dia, quando esse profeta começa a pregar a sua mensagem, o mundo político, o mundo religioso, começa a andar numa velocidade tamanha. Vários acontecimentos se discorrendo, enquanto Deus está falando, preparando um povo, está trazendo uma mensagem. Então nós vamos analisar alguns pontos, alguns fatos e ver isto acontecendo exatamente quando Deus trabalha. Então é liberada uma voz para que o mundo político, para que o mundo religioso atue em paralelo. Então ela é a voz final para a era final. Amém? Eu quero tomar menção, voltando um pouquinho, lá quando o irmão Brana foi comissionado para trazer uma mensagem entre os pentecostais
estando entre eles, entre os trinitários, entre os unicistas, e fazendo parte deles, o que aconteceu nesse momento. Na mensagem A Personificação do Cristianismo, do dia 20 de janeiro de 1957, no parágrafo 35, o irmão Branham faz as seguintes afirmações: mas naquela manhã o Espírito Santo me disse, enquanto eu estava ali, eu fui. Naqueles dias eu não sabia chamar isto de visão, eu apenas disse que era um transe. E eu vi uma visão que falou e disse que o meu trabalho seria entre as duas alas de Pentecostal, a Trindade e a Unicidade. E ali havia um lugar vazio, e em cada lado para ser preenchido. Eu não as cruzei, eu apenas quebrei, e de cada árvore o plantei, em direção aos céus, crescendo as grandes árvores, crescendo rapidamente, os seus frutos caindo, e eles eram deliciosos, e eu os estava comendo. E a cruz, logo à minha frente, estava toda coberta de frutos. E então, quando cheguei no lugar, o Espírito Santo desceu ao topo das árvores e disse, estremecendo e bramando, e disse, faça a obra de um evangelista. Disse, quando sair disto, leia 2 Timóteo capítulo 4. Disse, faça a obra de um evangelista. E este não é o seu tabernáculo. E eu disse, onde? E eu vi o tabernáculo como ele é hoje. E eu disse, onde está o meu tabernáculo? E ele me assentou sobre o brilhante céu azul, e ele disse, faça a obra de um evangelista. Faça total prova do seu ministério, pois o tempo chegará quando não sofrerão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si mestres, tendo comichões nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. Então, nesse período de 1933 a 1948, o profeta desenvolveu um trabalho, assim como Paulo falou a Timóteo, para ele fazer a obra de um evangelista. Ele não era um evangelista, mas ele fez a obra de um evangelista nesse período, estando entre as denominações e tentando uma conciliação durante esse período. Ele estava ali. Agora, depois desse período, em 1948, mais exatamente no dia 13 de maio de 1948, o irmão Branham estava preocupado e extremamente intrigado a respeito das suas visões. Ele estava entre o povo pentecostal, sendo parte deles e tentando estar ali entre os trinitários e os unicistas, tentando estar entre eles e tentando achar uma conciliação. E eles diziam que as suas visões, os acontecimentos que houveram em sua vida, aquilo era do diabo. Então, nesta data, ele vai até a sua caverna e diz que não voltaria da caverna sem uma resposta de Deus, em 13 de maio de 1948. Então, quando ele estava orando de madrugada, o anjo desceu e disse que era enviado da parte do Senhor. Ele daria 2 sinais, assim como com Moisés foi dado 2 sinais para que ele fosse até o Egito, com ele também seriam lhe dados 2 sinais. E então, esse ministério que ele vinha desenvolvendo de um evangelista, agora toma um corpo maior. Agora não era apenas um evangelista entre as denominações. Ele passa a ter um comissionamento, sabendo o que ele está fazendo ali. Então, inicialmente, ele recebe a comissão simplesmente para estar entre os pentecostais. E agora, nesse momento, recebendo esses 2 sinais, ele sai mundialmente fazendo reuniões e tentando difundir a mensagem no meio denominacional.
Então, de 1948 até por volta do final dos anos 50, o profeta estava efetuando esse trabalho. Agora não mais apenas estando entre as denominações, mas agora com uma mensagem entre os denominacionais, mas ele trouxe uma mensagem. E assim como lemos, nesse período houve uma rejeição, porque a Bíblia diz que amontoarão para si doutores, para que falem aquilo que eles queiram ouvir. Mas o interessante nisso tudo é que exatamente nesse período que nós estamos tentando elucidar nesta noite, é que se há um acontecimento no mundo espiritual, haverá um acontecimento no mundo político, no mundo religioso. Ou seja, não pode se desencadear acontecimento nenhum dentro do mundo político ou religioso sem que haja um acontecimento no mundo espiritual. Então, exatamente nesta data, no dia posterior, no dia 14 de maio, há um acontecimento no mundo político. Israel voltando à sua terra. Mas nós vamos nos concentrar apenas no que aconteceu no mundo religioso. No mesmo ano, eu quero tomar menção, no mesmo ano foi fundado o Conselho Mundial das Igrejas. No mesmo ano em que o profeta sai entre as denominações, agora tendo uma mensagem para eles, não apenas fazendo parte, mas agora ele tinha um comissionamento, ele tinha uma mensagem entre as denominações. Quando Deus começa a trabalhar dentro das denominações, dando a oportunidade às denominações, então no mundo religioso é liberado uma voz através do agir de Deus no mundo espiritual, é liberado uma voz no mundo religioso para que algo aconteça. Eu quero fazer menção de exatamente o que é o Conselho Mundial das Igrejas. Em 1948 foi criado o Conselho Mundial das Igrejas, CMI, que reúne inicialmente 197 denominações no âmbito desta organização. O termo ecumenismo designa os esforços entre igrejas com vista a uma reconciliação cristã que aceite a realidade das diversidades de igrejas cristãs. Numa edição especial à revista Sem Fronteiras, As Grandes Religiões do Mundo, página 36, descreve o ecumenismo como um movimento que preocupa com as divisões entre as várias igrejas cristãs. E explica, trabalha-se para que estas divisões sejam superadas de forma que se possa realizar o desejo de Jesus Cristo, de que todos os seus seguidores estejam unidos e assim como Ele e o Pai são um. Então nós vemos que quando Deus está nesta data trazendo uma mensagem entre os denominacionais, então é liberada uma voz para que o espírito religioso esteja também entre os denominacionais, porque Deus trabalha com o livre-arbítrio. Ele envia uma mensagem entre os pentecostais e é liberado no mundo religioso, então começa uma movimentação para que as igrejas cristãs venham a se unir. Agora, depois disso, como comentamos no final dos anos 60, a mensagem do profeta, ela entra em uma transição, saindo do ministério de um evangelista, como ele mesmo afirma, que ele não poderia cumprir os dois ministérios ao mesmo tempo, sendo um evangelista e um profeta ao mesmo tempo. Então a mensagem do profeta, nesse tempo, ele entra em uma transição, saindo do evangelismo, agora como um profeta. Mas isso não acontece de súbito. Entre as denominações, ele estava pregando a mensagem que cremos. Então, isso vagarosamente, no final dos anos 50, início dos anos 60,
esse processo se dá quando ele para de pregar aos denominacionais e começa a pregar à noiva. Então, na mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, eu tomei só para não ficar somente em minhas palavras. Do dia 24 de julho de 1964, ele relata isto que estamos comentando. Parágrafo 122. A igreja não tem reconhecido o seu dia, ou seja, os denominacionais. Como Israel foi forçado a voltar para fora, a Palestina, ela vai ser forçada a entrar no Concílio Mundial das Igrejas, porque ela não reconheceu a sua hora. Povo, sai dela, não seja participante dos seus pecados, fuja por tua vida, ou você será apanhado com a marca da besta, e não poderá fazer mais nada acerca disso. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é santo, não o que será santo, o que é santo agora, que seja santo. Não uma mulher de cabelo cortado, essa não pode ser. Agora isto parece ser muito direto, mas cortando, essa não pode ser. Agora isto parece muito direto. Mas isto é a Escritura. A Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo desonra a sua cabeça. E o seu cabeça, seu cabeça é o seu marido. E o cabeça do seu marido é Cristo. Então ela desonra a Cristo. Como pode ser isto desonrável e não ser suja? Deixe aquela que tem os cabelos cortados ficar assim. Aqueles que usam shorts, que sigam usando. Deixe que aquele que nega a palavra, que continue negando. Mas aquele que é santo, continue santo. Aquele que é justo, que continue justo. A justa palavra de Deus, o Filho de Deus manifestado. Seja santo ainda, justo ainda, reconheça, sim, Senhor. A igreja não tem reconhecido o seu dia, como Israel lá na sua terra prometida. Eles não sabiam como voltar lá. Eles foram simplesmente colocados lá de volta, porque a força nacional colocou em seu lugar. Agora eu vou lhes dizer uma coisa: a força nacional colocou Israel na sua pátria. A força nacional colocará a igreja no Concílio Mundial das Igrejas, mas o poder de Deus colocará as pessoas na noiva. O mundo força desse lado, o mundo força daquele lado, mas Deus força de cima. Não perca a linha do Espírito. O Espírito de Deus, o qual é a palavra de Deus, minha palavra que é Espírito e vida, coloca a noiva no seu lugar, porque ela reconhecerá a sua posição na palavra. Estão eles em Cristo, coloca no seu lugar. Nenhuma força nacional fará isso, porém a força nacional conduziu Israel à sua pátria. A força nacional do concílio de igrejas fará com que cada organização pertença a ele. Mas o poder de Deus levantará a noiva para fora dele e a levará para a glória. O povo, reconheça o seu dia. Como Jesus vos libertou, o sinal de Sodoma e a condição da igreja desse dia. Olhem para o que ele disse que aconteceria nesse dia. Ouça atentamente, o sinal de Sodoma aconteceria nesse dia. Um sinal como o de Abraão, naquele dia diante de Sodoma, que foi chamado para fora. Todas aquelas coisas que foram profetizadas acontecerão neste tempo. Observe o dia em que você está vivendo. Então, durante esse período, o profeta trouxe uma mensagem entre as denominações, mas esta mensagem foi rejeitada entre as denominações. Nesse final dos anos 50 até o início dos anos 60, Deus trabalha com as denominações, mas nesse período as denominações rejeitam a sua oportunidade. Então se associam ao Conselho Mundial das Igrejas.
nesse período. Houve uma oportunidade, e quando elas não receberam o selo de Deus, então recebem a marca da besta. A única coisa que inibe a marca da besta é o selo de Deus. De qualquer forma, você será marcado, ou pelo selo de Deus, ou pela marca da besta. Mas damos graças a Deus, porque Ele já nos tem marcado com o seu selo. Amém? Aleluia. Então, eu quero que você me acompanhe vagarosamente para que possamos entender o que estamos conversando. Quando as denominações rejeitam, então Deus começa a trazer uma mensagem para a noiva. No final dos anos 60, nós vemos o profeta já pregando a mensagem Novo Ministério, e algumas mensagens que, entrando nos anos 60, se tornam claras. Até 1962, no dia 30 de dezembro de 1962, culmina-se com a mensagem Senhores, é esse o tempo. Então, termina aquela transição, onde ele estava falando com as denominações, e agora então é diretamente com a noiva. Em 30 de dezembro de 1962, o profeta prega a mensagem Senhores, é este o tempo, direcionada apenas para a noiva, não mais falando entre as denominações. Então há uma mudança no mundo espiritual, e o que nós estamos falando, que quando acontece uma mudança no mundo espiritual, há também uma mudança no mundo religioso, porque Deus libera, concede com que o mundo religioso trabalhe. Então, é o andamento do mundo espiritual que determina o ritmo nas coisas do mundo religioso. Nesse período, quando Deus para de tratar com as denominações e começa a tratar com a noiva, há algo que acontece no mundo religioso. No final dos anos 60, eu quero tomar menção das minhas anotações aqui. Acontece algo dentro da Igreja Católica. Nesse Conselho Mundial das Igrejas, a Igreja Católica não se envolve. Mas no início dos anos 60, então, há uma movimentação dentro do mundo católico. A Igreja Católica incorpora-se oficialmente ao movimento ecumênico a partir de 1960, quando o Papa João XXIII criou o Secretariado Romano para a Unidade dos Cristãos. Esta organização participou ativamente no assessoramento ao Papa e aos bispos durante o Concílio Vaticano II, além de ajudar os padres conciliadores na elaboração de um decreto de 1964. Do Papa João 23, ou melhor, do Papa Paulo VI. Esse decreto define o movimento ecumênico como uma graça do Espírito. Considera que o caráter ecumênico é essencialmente espiritual, estabelece que o olhar da Igreja Católica é dirigido às igrejas separadas do catolicismo, às igrejas ortodoxas e às igrejas pentecostais. O Concílio Vaticano II, como é conhecido, Concílio Ecumênico da Igreja Católica, que foi convocado no dia 25 de dezembro de 1961, através da bula papal Saudação Humana, pelo Papa João XXIII. Este mesmo Papa inaugurou o ritmo extraordinário no dia 11 de outubro de 1962. O concílio, realizado em 4 sessões, só terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já sobre o papado de Paulo VI. Agora, quando Deus começa a trazer uma mensagem
especificamente a noiva, do início do ano de 1963 até o 1965, até no dia 12 de dezembro de 1965, quando o profeta prega a sua última mensagem, a mensagem comunhão. Nesse período, quando Deus traz algo para a noiva, que dará fé de rapto, que dará fé suprema, este é o conteúdo de o início dos anos de 1963 até final de 65. Deus traz uma mensagem específica para a noiva, que daria fé de rapto. Agora, o que estamos comparando é o mundo religioso. Acontece um dos maiores concílios ecumênicos realizado pela Igreja Católica. Não há como tu falar de ecumenismo dentro da Igreja Católica sem você citar o Concílio Vaticano II. Isto é expressado em qualquer literatura que você ver a respeito de movimento ecumênico dentro da Igreja Católica. Então, exatamente, quando Deus preparava, trazia uma mensagem para preparar o seu povo, aconteceu um movimento dentro do mundo religioso para a união das igrejas. A mensagem, a fase presente do meu ministério foi pregado no dia 8 de setembro de 1962. Foi a primeira mensagem que o profeta, que temos conhecimento das mensagens traduzidas, a primeira mensagem que ele prega depois desse acontecimento, depois de se iniciar esse concílio. Ele prega a fase presente do meu ministério. Então tu vê uma mudança, quando Deus está mudando o seu ministério, então há uma mudança no mundo religioso. E isso se estende, como lemos, até o dia 8 de dezembro de 1965. No dia 12 de dezembro de 1965, o profeta prega a sua última mensagem. Agora, um concílio que durou 2 anos e tantos, com tanta ênfase, foi pautado em 4 reuniões. Foi um concílio, como comentamos, o maior da história da Igreja Católica, falando sobre ecumenismo. Esse concílio se termina dia 8 de dezembro de 1965, e nós não vemos nenhum movimento de grande importância dentro do mundo religioso falando sobre ecumenismo, a partir de lá até nos nossos dias. Aí tu consegue entender, se você voltar para o mundo espiritual, tu vai ver o motivo desse concílio, de tamanho tão grande, de importância tão grande, não ter uma sequência. Porque no mundo espiritual houve uma pausa. Porque Deus estava trabalhando através de um profeta, que tinha chegado ao amadurecimento, que tinha a plenitude da divindade sobre ele. Então, quando isso estava acontecendo, o mundo religioso podia andar. Havia uma voz que liberava para que o mundo religioso pudesse andar, para que acontecimentos pudesse haver no mundo religioso. Mas a partir de 1965, quando o profeta é tirado de cena, então há uma interrupção no mundo religioso. E aí, todo esse tempo, de 1965 até 1999, não houve nenhuma movimentação brusca falando a respeito de ecumenismo. Agora eu quero que você recorde, quando passamos a ouvir, quando houve o movimento da terceira puxada dentre o povo da mensagem, dentre os escolhidos. Este movimento começou por volta do ano 2000. Nós tivemos uma reunião, acredito eu ser uma das primeiras, em 2003, em São Paulo, falando sobre esse assunto. Então, a nível de mundo, este assunto começou a se difundir com mais peso, com mais vigor, por volta do ano 2000. Então, neste período,
uma voz é liberada novamente para que algo comece a acontecer no mundo religioso. Deus começa a falar através do seu povo. E aí nós voltamos ao que o profeta disse, que a noiva, ela é a voz final para a era final. O mesmo ministério que esteve sobre o profeta, hoje é dado à noiva. E como nós fizemos menção na escritura inicial, em Apocalipse 10, capítulo 11, que importa que profetizemos outra vez. Passamos a comer do livro, e então importa que profetizamos outra vez. Então, neste período, começamos a ouvir sobre a revelação da palavra, sobre aquilo que Deus tinha reservado para nós nesse período. Mas ainda naqueles dias, por volta do ano 2000, nós não tínhamos um esclarecimento, não tínhamos uma visão clara do que Deus tinha reservado para nós. Precisou um período. A mesma coisa acontece no mundo religioso. Em 1999, é firmado um acordo entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, que não haveria mais protestos. Que o protesto que eles taxaram apenas como esquecendo as 95 teses, dizendo que o protesto de Lutero era apenas baseado que o justo vive da fé e que a salvação não viria através das obras. Eles taxaram isso e então desenvolveram um novo projeto para que então eles pudessem se conciliar. Então, nesse período, eles firmaram este acordo, mas não havia uma voz audível, não havia uma voz mais alta da parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, para que estes acontecimentos viessem à tona. Ressalto, o que eu estou lhes falando esta noite é que você é a voz final para a era final. Que nós, a noiva, não seremos pegados de surpresa. As virgens prudentes, elas estavam esperando o noivo. Quando João viu todas as coisas acontecerem, ele disse: ora vem, Senhor Jesus. Então, as virgens nécias, essas sim, elas estão alheias do que está acontecendo. Elas não têm a revelação do que está acontecendo. Porque quando o noivo veio, elas eram virgens. Porém, foram nécias em não ter o azeite, em não ter a unção, em não ter o colírio sobre os olhos para ver o momento em que está vivendo e que algo deve ser feito. Então, isto vem como uma confirmação da nossa fé. Estes acontecimentos que estão se desenrolando no mundo político, no mundo religioso, isto confirma a nossa fé. Porque sabemos que Deus trabalha desta forma. Ele está trabalhando com a sua noiva. Então, quando a sua noiva começa a obter plenamente a revelação, e esta revelação começa a se tornar vida na noiva, então os acontecimentos políticos e religiosos, eles são liberados para que aconteça. Então, tudo isto que está acontecendo conosco, contigo, o que você ouve a respeito do que você crê, a tua dedicação em cima de ler a palavra, em cima de orar, isto está causando isso no mundo político e religioso. Você não será pego de surpresa. É você que está desencadeando este processo. É a tua posição em Cristo que faz com que estes acontecimentos venham à tona. E eu quero, para não deixar só nas minhas palavras, tomar menção de alguns parágrafos da mensagem do profeta. Eventos esclarecidos pela profecia de 1º de agosto de 1965, no parágrafo 17. E os verdadeiros cristãos, nesta palavra, o qual aceitaram desta forma, creem nela e com paciência esperam pelas suas promessas profetizadas, cada um deles ser manifestado em sua era. Cada crente tem observado isto. Cada crente que tem estado na ponta dos pés, observando, é para eles que isto é revelado. Então precisamos
estar atentos, na ponta dos pés, nos inteirando do momento em que estamos vivendo, nos alimentando da totalidade da palavra, porque isto não é revelado à massa, de forma que todos venham a entender. Mas voltamos ao que Jesus disse, para que eles ouvindo não ouçam, e não venham a compreender, para que eu não tenha que os curar. Então, precisamos estar na ponta dos pés, atentando para o que está acontecendo. Apocalipse, livro de símbolos, de 17 de junho de 1956. Parágrafo 70, a parte B. Quando todos os delegados do mundo estiveram reunidos, e as nações cristãs de todos os lugares estiverem reunidas neste grande concílio mundial, disse apenas o falar da palavra e o poder para revelar, o Espírito Santo se fazendo presente, disse ele, os evangélicos de toda parte serão influenciados. Agora a noiva, e quando eles conseguirem uma fé para viver o verdadeiro evangelho, isto encerrará a dispensação dos gentios e culminará na segunda vinda de Jesus Cristo. Mais um ponto na mensagem, uma exposição das 7 eras, na página 316, o profeta nos diz: as pessoas que receberam sua revelação de Deus tornam-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens de sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros, e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia, novamente, outro povo na terra, que sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Então, exatamente nesse momento em que estamos vivendo, Deus nos deu esta comissão, para sermos a voz final para a era final. E quando tomamos conhecimento de toda a palavra de Deus, e recebemos a revelação, porque nada nos adianta apenas ter o conhecimento. Precisamos do conhecimento, para que Deus nos traga a revelação daquilo que conhecemos. Então, neste momento em que estamos vivendo, que estamos nos alimentando da totalidade da palavra de Deus, isto está acontecendo no nosso mundo, no mundo espiritual. Então, uma voz é liberada e se desencadeia processos dentro do mundo religioso. Em 14 de janeiro deste ano, o Papa grava um vídeo que seria reproduzido semanas depois numa convenção pentecostal no Texas, Estados Unidos. A convenção tinha como lema a unidade da igreja. Uma recente reunião de ministros associados à moderna igreja pentecostal e carismática recebeu o anúncio surpresa de que o Papa Francisco lhes tinha enviado uma mensagem gravada. O encontro foi promovido e organizado pelo popular televisionista Kenny Copeland. A mensagem do Papa foi precedida por um discurso de Anthony Palmer, bispo episcopal anglicano e amigo pessoal do Papa. Durante seu sermão de 27 minutos, ele incentivou sua audiência em se unir à Igreja Católica e usou algumas escrituras que nos são familiares. O espírito de Elias estava sobre João Batista para converter o coração dos filhos aos pais e converter o coração dos pais aos filhos, para preparar o caminho para o Senhor. E sabemos que, isto eu tirei do site da Voz de Deus, sabemos que profecia tem sempre duplo cumprimento, e sabemos que Elias virá antes da segunda vinda também. Em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um acordo que pôs fim ao protesto. Lutero acreditava que fomos salvos. Isto, quem está falando agora é esse porta-voz do Papa chamado de Anthony Palmer. Lutero acreditava que fomos salvos pela graça mediante a fé.
A Igreja Católica acreditava que fomos salvos pelas obras, e era o protesto de 1999, uniram isso. Estou lendo, ele diz isso, estou lendo na íntegra do site católico do Vaticano. Justificação significa que o próprio Cristo é a nossa justiça que partilhamos através do Espírito Santo, de acordo com nossa justiça, com a vontade do Pai. Juntos nós, católicos e protestantes luteranos, cremos e confessamos que somos pela fé nas obras salvadoras de Cristo, e não por qualquer mérito de nossa parte, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, o qual nos une o coração, equipando-nos e chamando-nos para as boas obras. Irmãos e irmãs, diz Anthony Palmer, o protesto de Lutero acabou. E o de vocês? Ele então apresentou o vídeo do Papa Francisco numa mensagem pré-gravada. O Papa fez muitas declarações sobre a unidade, o incentivo dos protestantes. Seguiria em frente, somos irmãos, devemos dar uns aos outros um abraço espiritual e nos abrir, deixando o Senhor completar a obra do começo. Agora, isto foi no início, em 17 de janeiro, esse bispo anglicano teve com o Papa, e então esta reunião aconteceu um pouco depois, semanas depois, não temos precisão da data. Agora, em 24 de junho deste ano, o Papa Francisco pediu, isso é uma reportagem, o Papa Francisco pediu e o amigo Tony Palmer cumpriu, levando vários líderes evangélicos para que se encontrarem com o líder romano. Tema do encontro: o fim da divisão entre os vários setores do cristianismo. O bispo Anthony Palmer enviou um e-mail aos subscritos de sua Amazing List, dando um testemunho acerca do encontro do qual participou nesta semana no Vaticano com o Papa Francisco e vários líderes evangélicos. Destaco 2 parágrafos que me parecem os mais relevantes e de máxima importância. Tony Palmer diz: obrigado pelas vossas orações pelo nosso encontro histórico com o Papa Francisco em 24 de junho de 2014. Foi um grande sucesso. Este atual milagre da unidade continua com a sua própria vida. Todos nós, incluindo o Papa Francisco, ficamos espantados pelo fato de nossa delegação evangélica representar de 80% a 90% dos cristãos evangélicos do mundo. Nossa delegação recebeu de forma conjunta que o nosso protesto acabou, e pediu ao Papa Francisco para sugerir alguns passos concretos adiante para termos a oportunidade de declarar publicamente a nossa unidade, tanto na fé, salvos pela graça, não por obras, como na missão comum, evangelizar e ministrar junto ao mundo. Nossa intenção foi lhe apresentar e agora aguardamos que ele nos mostre o próximo passo adiante para que cumpramos a oração de Jesus em São João 17, 21. Então, isto foi do encontro do Papa com esses líderes denominacionais, agora, no mês passado. O que eu estou te mostrando é que Deus está acelerando o seu processo com a sua noiva. E este acelerar desse processo também está fazendo com que o processo no mundo político, como é de nosso conhecimento, eu não quero nem entrar no mérito, porque são vários acontecimentos de guerras e dissensões e acordos no mundo político. Me concentro apenas nesse fato do mundo religioso. Então, quando Deus está trazendo uma mensagem para o seu povo, que dará fé de rapto, assim é liberada uma voz para que haja a unidade do joio, para que isto aconteça. E agora, a última informação que temos é que no domingo passado, dia 20, o bispo Anthony Palmer faleceu em um acidente de moto no Reino Unido. Então, nós não temos, a respeito desses acontecimentos atuais,
nós não temos a palavra do profeta para afirmarmos claramente o que está acontecendo. Mas o que estamos fazendo? Estamos nas pontas dos pés, vendo o que está acontecendo, porque a noiva de Cristo não será pega de surpresa. Todos os acontecimentos, não temos a palavra do profeta para sabermos se o Papa Francisco é o último Papa ou não. Apenas estamos divagando por algumas escrituras e estamos observando. Agora você olha o que acontece no mundo espiritual, a maneira que Deus age. O diabo, ele é um imitador. Eu quero tomar, o profeta fala isso na mensagem, o segundo selo do dia 19 de março de 63, parágrafo 115. Para que foi aquilo? Foi para lhe mostrar, para que cada coisa genuína de Deus, o diabo tem uma imitação para ela. Ele imita para desviar as pessoas. Para cada coisa genuína de Deus, o diabo tem uma imitação. Então, assim como Deus trabalhou nas suas vindas com um precursor, e então ele desce em cena, o diabo também pode imitar. Não estou afirmando que o que está acontecendo agora seja exatamente isso, mas nós estamos na ponta dos pés, observando o que está acontecendo. Então, este homem se intitula como o precursor, o Elias que viria nesse dia. E agora, o Papa nesta reunião se intitula, isso já é conhecido de todos nós, que ele se assenta, querendo parecer Deus, assentado no lugar de Deus. O Papa se denomina o José e as denominações seus irmãos, usurpando o lugar do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos um paralelo acontecendo. E então, aquele que era precursor saiu de cena. Não estou, como eu digo aos irmãos, repito, eu não estou afirmando nada. Só estamos nas pontas dos pés, vendo o que está acontecendo, observando o que está acontecendo no mundo político, no mundo religioso. E se eu pudesse resumir a minha mensagem de hoje, eu diria o seguinte, que o que está acontecendo no mundo religioso, no mundo político, isto é só o desencadear de um processo que foi liberado através da nossa posição na palavra. Então, isto que está acontecendo nos serve como ânimo. Assim como João disse, ora vem Senhor Jesus, depois que ele viu tantas coisas. Então, quando vemos tudo isso se encaminhando, não temos a palavra do profeta para afirmarmos isso é isso ou isso é aquilo, mas estamos observando a movimentação e vemos então que Deus está trabalhando com a sua noiva. E o que cremos não é uma utopia, que estamos aqui simplesmente falando algumas palavras para animar aos irmãos, para que... Não. Esta mensagem nos veio para tirarmos desta terra. Então, a tua oração de madrugada, ela não é vã. O teu esforço de estar aqui todos os domingos, o teu esforço de ler a palavra e buscar de Deus a revelação, ele não é vão. Porque Deus está preparando o seu povo. E quando Deus prepara o seu povo, então é liberado estas vozes. Então isto que está acontecendo, ele vai preocupar a nécia, não a noiva. A noiva está preparada, a noiva está tomando posição. E isto serve não como desespero para ti, mas como posicionamento. Que estamos no caminho certo, que estamos sendo dirigidos por Cristo. E num desses dias nós trocaremos dimensão. Num desses dias sairemos desta terra. O mundo está tomando o seu papel, porque você, esposa do Cordeiro, tem se posicionado sobre a palavra. E então isto é uma ordem para que o mundo possa agir da maneira que está agindo. Então isso não te pega de surpresa. A esposa de Cristo, ela está posicionada sobre a palavra, e está vendo os acontecimentos, e num desses dias nós sairemos desta terra.
Que Deus possa abençoar o seu coração, que possa aumentar, esclarecer melhor aquilo que temos tentado falar, apesar da limitação, mas que o Espírito Santo, eu não estou te trazendo história ou coisas, teorias, não, eu estou te mostrando o que está acontecendo no mundo real, o que está acontecendo lá fora, e mostrando que Deus é quem libera isso através da sua noiva. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.